problema. Não tem quadros políticos. O principal problema hoje da sociedade brasileira é a falta de quadros políticos. Nós vimos na década de 60, 50, que os partidos comunistas, socialistas, trabalhistas formavam quadros sindicais. E houve uma ruptura com essa preocupação da formação de quadros sindicais. Então a juventude, até em função da ditadura, se vocês lembrarem, teve até um ato chamado 477 do ministro Alba Passarinho, que proibia a formação de grêmio estudantil. Era onde começava a formar dirigentes. Então, nós fazemos parte, eu, o Álvaro Jack, que é nosso secretário-geral, e o Marquinho, que é daqui de Salvador, dos comentadores de Decatria, nós somos de uma geração que, felizmente, tivemos oportunidade de participar da juventude de partidos que formaram politicamente as pessoas. Né? Iam pessoas fazer cursos no exterior, ou seja, o Partidão tinha na União Soviética, tinha depois em Praga, o PPS mesmo tinha em Praga, e houve uma perda muito grande dessa qualidade da formação política e ideológica. Pega, por exemplo, o Alessandro, que eu gostaria, Marcelo, ele está contra isso, mas eu sou. Ele tem uma experiência muito rica no movimento estudantil, na UMERGES, lá no Rio Grande do Sul, e dentro da própria UBS, né? E ele também pode falar sobre isso, ele deve falar. Nós vamos explorar, porque é um quadro político, ideológico, de uma formação, de uma militância, de um momento muito rico do Brasil. O moleque que sai 15 anos de casa e sai organizando o grêmio estudantil, falando em sala de aulas, quer dizer, tem muito a dar e tem muito interesse nessa história. E nós estamos num momento especial no Brasil. Nós já vimos pensando nisso. Ontem tivemos a sanção presidencial do Estatuto da Juventude, que é uma luta da juventude, mas ele ainda é praticamente desconhecido da grande maioria dos jovens. Nós vamos ter que fazer um trabalho. E nos sindicatos tem muito pouco jovem. Então eu estava brincando com o Alessandro, mas eu e o Alessandro viajamos muito para tudo até canto. Ele está sempre comigo, nós estamos discutindo as coisas. E uma das coisas que a gente está discutindo é como aproximar o jovem do sindicato. Como fazer isso? Então, vamos fazer um acampamento jovem. A FSM está fazendo agora, vai ser agora em setembro, acho que em Chipre, um acampamento da juventude da FSM. O que você vai botar no acampamento? Quer dizer, não adianta botar no acampamento, fazer um luau, fazer um show, o que você espreme para sair daqui? Porque tudo isso, para atrair, está perfeito. Mas logo depois você também tem que fazer alguma coisa para que ele cresça, política e ideologicamente. Reproduza. Né? E possa começar a entender a participação da juventude. Então, a gente de repente vê que companheiros jovens entram para a militância sindical, às vezes até por acaso, e entram porque tem o ideal da categoria dele, da luta específica, e aí é uma luta de classe da própria categoria, uma luta econômica do salário, ou então de necessidades da própria categoria. Mas nós precisamos organizar de tal maneira que o jovem possa, desde cedo, ele comece a visualizar esse mundo e essa sociedade de classes. E a gente tem visto, por exemplo, 50% da juventude da Europa não tem emprego. A gente no Brasil, a estatística não chega a tudo isso, mas a gente sabe. Eu estava conversando. O Everton estava falando que no pró-emprego, né? Pró-jovem, a empregabilidade exigida é de 30%. Eu acho pouco, ele falou, mas pode ser que não seja pouco, quer dizer, da onde surgiu esse 30%? Ninguém sabe. Então, Marcelo falou agora há pouco aqui sobre essa questão desse momento que a juventude foi para a rua e não está contemplada. Mas vejam, e eu queria que a gente observasse isso com muito cuidado, porque ela foi para a rua e, sem perceber, ela está pedindo mais Estado. Não sei se vocês se aperceberam disso, mas então toda essa luta, todo mundo legal, é importante. O que ela foi pedir lá? Ela foi pedir
segurança, saúde, educação. Veja, o que é isso? É o Estado. E por que chegou nisso? Porque houve uma ruptura do país democrático em 64. E que a partir dali o que houve foi a transformação, especialmente desses 3 setores, podia acrescentar transporte também, como objeto de lucro. Então, quando eu sou do tempo que, quando se estudava em colégio privado, a gente brincava que papai pagou, filhinho passou. Pagou. Ou seja, o bom era o colégio do Estado. E hoje está invertido isso. Forte educação era no colégio privado e caro. Ou seja, se tornou objeto de lucro. Aí você vai na saúde, a mesma coisa, a privatização da saúde, os custos da saúde, também nessa ruptura. E por último, da segurança. Vamos tomar um exemplo para vocês compreenderem claramente, que eu tenho certeza que compreendo, mas para reforçar, você entra num banco aqui na frente para tirar um dinheiro. Não tem polícia lá, tem segurança privada. E quem é que cuida da segurança privada? São ex-coronéis, ex-generais, são donos ou consultores das empresas de segurança. Virou um grande negócio a segurança privada no Brasil e no mundo. A saúde virou um grande negócio. A educação virou um grande negócio, a ponto das instituições internacionais começarem a adquirir no Brasil escolas, universidades, hospitais, serviço médico, seguradoras médicas. E, então eu volto àquela juventude nas ruas que nós vimos aí, que tem o quê de orquestrado, e nós não podemos perder essa visão, porque houve efetivamente, ao longo desse período, um grande avanço social, nesses últimos 12 anos. Então, se você pega, desde Fernando Henrique, quando você vem lá, você pega a opção do governo Fernando Henrique, até os 2 anos do governo Lula, era o setor financeiro. A partir dali, há uma mudança, quando cai Palocci, né, e ainda fica Meirelles, ainda há uma divisão já de mudar para o setor produtivo. E quando começa o Estado a passar a ter controle de preço, intervenção do Estado pesado nessas coisas, por exemplo, maior é a questão da concessão das energéticas, que gerou um aumento de quase 17%, 18% em média das contas. A elite começou a ficar arrepiada. A elite financeira, principalmente, porque você reduziu a taxa de juros, reduziu o spread bancário. Tudo isso começou a fazer com que a mídia, sustentada por esses grupos, começassem a atacar todos os projetos, e principalmente os projetos sociais do governo. Ou seja, a saúde não presta, a educação não presta, e aí você vai começar a ver, a partir de um determinado momento, no final do segundo semestre do ano passado, um ataque ao desempenho econômico, ao fantasma da volta da inflação. Quer dizer, é inacreditável. Você está com uma inflação de 5,8%, ele diz que não tem controle de inflação. O dólar controlado, né? O superávit, né? Saiu essa semana, tivemos o pior superávit primário da história do Brasil. O bom era ter um superávit, que nós somos contra isso, nós queremos que tenha um superávit pequeno, para que a diferença seja jogada na produção, no desenvolvimento, nos investimentos em infraestrutura. E aí vem uma campanha insidiosa contra todos os ganhos efetivos, dizendo o seguinte: tudo que nós ganhamos, nós trabalhadores sabemos melhor do que ninguém, porque nós tivemos aumento reais em todas as categorias. O salário mínimo teve um aumento de 70%. Ele saiu de $70 para $350. Então, esse ganho começa a ser criticado de uma maneira assintosa, ou seja, perdeu o controle da inflação, perdeu o controle do dólar, perdeu o controle do sei do quê. Veja, Ana Maria Braga vai na televisão e se apresenta com um colar de tomates. Isso é muito importante a gente perceber. O símbolo da derrocada da economia era o tomate, que teve um preço
aviltado em função da sazonalidade das chuvas, aquelas coisas que acabou o tomate. Como qualquer produto, quando ele é escasso, sobe. Mas não, vejam vocês, colar de tomate, aí virou piada, reproduzido por muitos, que tomate, olha, hoje é melhor ter 1 quilo de tomate do que ter um colar de diamantes. Vocês viram isso na internet? Tráfico de tomate da Argentina. Vejam vocês, tudo isso para fazer o quê? Para atacar uma política de inclusão social e de controle do Estado nas atividades econômicas, na geração do preço, aquelas coisas todas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Sucedendo isso, antecipar a discussão da sucessão presidencial. E aí você sabe, quando entra esse ingrediente, eleição,